Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez por uma Química Sem Segredo. Nessa aula, nós vamos estudar os materiais. O estudo dos materiais está dividido em quatro partes. Nessa aula, nós vamos estudar as substâncias puras e as misturas. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é matéria? Esse conceito é um conceito muito antigo, não sabe, né? Lá do nono ano. É tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, tudo que nós temos é matéria, certo? É caderno, lápis, a mesa, um copo de água, né? Tudo isso é matéria. O ar. Ah, mas eu não vejo o ar. Mas é matéria, você não vê, mas você percebe. Quando você faz esse movimento aqui, ó, você percebe o ar. Né? Então, ar também é matéria, que não é matéria, é energia. Certo? Então, vamos lá. O que é sistema? Todo sistema material, ele é uma certa quantidade de matéria. Essa quantidade de matéria pode ser uma amostra que você vai analisar, pode ser um reagente que vai participar de uma reação, pode ser uma mistura, certo? Então, todo sistema é algo que nós vamos estudar, certo? E esse sistema ele pode trocar ou não matéria e energia com o ambiente, certo? Se nós temos sistema aberto, sistema fechado, sistema isolado. Sistema aberto, ele troca matéria e energia com o meio ambiente. O sistema isolado, ele não troca matéria e nem energia, certo? E o sistema aberto ele troca matéria e energia. Ok? Beleza? Então vamos lá. Está aí um sistema, o ouro 18 quilates. Ouro 18 quilates é uma mistura de 75% de ouro, 12,5% de cobre e 12,5% de prata, né? E isso aí é um sistema homogêneo, né? Você não consegue distinguir as fases. O bronze, que também é uma liga metálica, 90% de cobre, 10% de estanho, é o mais comum, né? Também é uma liga metálica, é homogênea. Aliás, toda liga metálica é um sistema homogêneo. A água do mar, do petróleo, quando dá vazamento de petróleo no mar, você consegue perceber nitidamente o petróleo por cima e a água separada dele. É já um sistema heterogêneo, uma mistura heterogênea. O quartzo, o granito, é basicamente formado por quartzo, feldspato e mica. Só de você olhar aqui, você percebe, né? As fases, as diferenças. Então, aqui é um sistema heterogêneo. Ok? Vamos lá. Então, todo sistema ele é formado por uma substância pura ou uma mistura. Substância pura, ela pode ser simples ou pode ser composta. A substância pura simples, ela pode ser homogênea ou pode ser heterogênea. A substância pura composta, da mesma forma, pode ser sistema homogêneo e heterogêneo. Uma mistura pode ser também homogêneo e heterogêneo. Então, todo sistema, seja ele uma substância pura ou mistura, é sempre um sistema, pode ser um sistema homogêneo ou pode ser um sistema heterogêneo, ok? Certo? Então, vamos lá. O que é uma substância pura simples? Substância pura simples é todo sistema formado por apenas um tipo de substância
E essa substância é formada apenas por um tipo de elemento. Por exemplo, olha aqui, cloro é uma substância pura, só tem moléculas de cloro. E ela é simples, porque só tem átomos de cloro. Né? O2, N2, P4, Fe, são exemplos de substâncias puras, porque é formado só por um tipo de substância, simples, porque é formado por apenas um tipo de elemento. Então, olha aqui. Esse sistema aqui, ó, é uma substância simples, ó, átomos iguais ligados, tá vendo? Certo? E é pura, porque essa molécula é igual a essa, igual a essa, igual a essa, igual a essa, igual a essa. Tá vendo? Aqui, ó, outro sistema, substância simples, uma molécula triatômica. Você tem aqui átomos do mesmo elemento, três átomos iguais, né? Então, a substância é pura porque é formada por moléculas triatômicas iguais. E é pura porque é formada por apenas um tipo de elemento. Aqui eu tenho também uma substância pura, né? Aqui já não são moléculas, são átomos, está sozinho. Aqui é molécula de atômico, uma molécula de atômico. Aqui já é átomo. Caso, por exemplo, gás nobre, hélio, neon, argônio, plutônio, xenônio, radônio, né? É essa situação. Então, aqui poderia ser átomos de radônio, átomos de hélio, ou átomos de ferro. Ou seja, substância pura, porque é formada por apenas um tipo de substância e um tipo de água. Então, aí nós temos exemplo de substância pura simples, ok? As substâncias puras compostas, elas são formadas por moléculas iguais, mas de elementos diferentes. Olha lá, a HCl, as moléculas são todas moléculas de HCl, mas são elementos diferentes, hidrogênio e cloro. Aqui, hidrogênio e oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, sódio, fósforo, oxigênio, ferro e oxigênio, carbono, hidrogênio e oxigênio, tá vendo? Todas elas formadas por mais de um tipo de elemento. Mas ela é pura porque é só moléculas de HCl, é só moléculas de H2O2, é só moléculas de HNO3, certo? Beleza? Então, olha aí, ó. As moléculas são iguais? Essa molécula igual a essa, igual a essa, igual a essa, igual a essa. São iguais, são substância pura. Mas os átomos são diferentes. Uma bolinha vermelha e uma bolinha azul. Então, isso é uma substância composta. Então, o sistema formado de uma substância pura, porque são moléculas iguais, e composta, porque cada molécula tem átomos diferentes. Certo? Olha aqui também, uma substância pura. As moléculas são todas iguais, está vendo? E ela é composta porque composta por átomos diferentes, bolinha azul, bolinha amarela. Olha lá, substância composta, bolinha azul, bolinha cinza. Mas as moléculas são iguais, tá vendo? Então, são exemplos de substância pura composta, certo? Continuando. Olha aí. O... Além da composição, um sistema contém uma substância pura, pode ser diferenciado por de uma mistura, ou seja, eu posso diferenciar um sistema puro de uma mistura através de propriedades, certo? Eu posso identificar, quando eu tenho os sistemas, os modelos, igual eu mostrei para vocês, eu posso identificar pelas moléculas que estão aparecendo, não é? Mas eu, na prática, eu posso identificar isso através das propriedades físicas das substâncias, densidade, confusão, condição, né? Então, vamos lá. Exemplo, ó, substância pura simples, né? Que é formar por apenas um tipo de substância. Pode ser simples ou pode ser composto, não tem problema. Está aqui, um gráfico. Temperatura em função do tempo. Olha lá, tá vendo? Eu pego a substância no estado sólido e começo a aquecer. Então, vou aquecendo, aquecendo, vai chegar um momento que ele começa a passar para o estado líquido.
Então, aqui começou a passar para o estado líquido. E aqui passou para o estado líquido. Tá vendo? Então, aqui eu tenho estado líquido. Chegou aqui, começa a passar para o estado gasoso. Olha lá, ó. Até aqui, a partir daqui, é gasoso. Então, uma substância pura, simples ou composta, ela pode estar no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso. Nesse patamar aqui, ó, onde a temperatura ficou constante, eu tenho sólido junto com o líquido. Ou seja, parte do sólido já passou para o estado líquido e outra parte não. Então, aqui eu já tenho duas fases. Aqui é uma fase só sólido. Aqui eu tenho duas fases, o sólido com o líquido. Aqui eu só tenho o líquido. Aqui eu tenho o líquido que começou a passar para o estado gasoso. Então, tem a fase líquida e a fase gasosa. E aqui eu só tenho gás. Então, nesse ponto, sólido, líquido e gasoso, nós temos um sistema homogêneo. E aqui, ó, eu já tenho um sistema heterogêneo, mais de uma fase, certo? Então, aqui eu tenho a fusão e aqui eu tenho a ebulição. Então, todas as vezes que o ponto de fusão for constante e o ponto de ebulição constante, eu tenho uma substância pura, tá vendo? Então, tá lá. O ponto de fusão, 23 graus. Então, antes de 23 graus, eu tenho o sistema homogêneo, só sólido. Entre 23 e 185, eu tenho um sistema homogêneo, só estado líquido. E acima de 185 também é homogêneo, só estado gasoso. Certo? A 23 graus Celsius, o sistema é heterogêneo, tem sólido junto com líquido. E a 185 também é heterogêneo, líquido junto com gás. Ok? Beleza? Joia! Então, toda, todo sistema puro, temperatura de fusão e evolução é constante. Já as misturas, não. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho o gráfico de aquecimento de uma mistura, onde a fusão varia, né? E a ebulição também. Tá certo? Então, nesse caso aqui, todas as vezes que não tiver constante, né? Pelo menos um não for constante, é uma mistura. Para ser substância pura, a fusão e a ebulição têm que ser constantes. Se fusão variar, a ebulição variar, é mistura. Se só a fusão variar, também é mistura. Se só a ebulição variar, também é mistura. Ok? Então, olha lá. Uma substância pura pode formar sistema homogêneo, heterogêneo? Pode. Falamos ali agora mesmo. Olha aqui, ó. Quando é que uma substância pura pode ser ela simples ou composta? Quando é que a substância pura forma um sistema homogêneo? Quando ela estiver num dos estados físicos. Só líquido, água líquida, né? O cloreto de sódio sólido. Olha, só uma substância e é um estado físico só, não é? Oxigênio gasoso é só uma substância e um estado físico só. Ok? Então, tá lá. Gelo seco, que é o CO2 sólido. Beleza? Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho o gráfico de uma substância pura, tá vendo? Pode fusão, pode ebulição constante. Nesse ponto é homogêneo, que é só sólido. Aqui é homogêneo, que também é só líquido. E aqui, homogêneo, que é só gás. Certinho? Beleza? Agora, quando é que é heterogêneo? Quando tiver em mais de um estado físico, né? Olha aqui, a água pode ser sólida, líquida ou gasosa. Eu posso ter a mistura dos três estados. Água sólida junto com líquido com gás, né? Isso é heterogêneo, tem três fases. O oxigênio, eu posso ter oxigênio líquido, posso ter oxigênio gasoso, são duas fases. Ferro sólido, ferro líquido, também são duas fases. Então, olha lá, ó, quando é que uma substância pura é um sistema heterogêneo?
todas as vezes que ela tiver em mudança de estado físico. Durante a fusão, eu tenho sólido junto com líquido, e durante a ebulição, eu tenho líquido com gás. Então, são as situações de sistemas heterogêneos, né? Então, por exemplo, olha aqui um caso para vocês ter condição de identificar isso. Por exemplo, eu tenho limalha de ferro, um prego de ferro e uma lâmina de ferro. Limalha, prego e lâmina. Isso é uma substância pura, não é? Não é tudo ferro? Limalha, prego e lâmina. Então é substância pura, só tem ferro. Homogêneo e heterogêneo. Você vê o prego, você vê a limalha, você vê a lâmina. Só que isso aí não classifica em homogêneo e heterogêneo. O que classifica é o estado físico. Então, a lâmina é sólida, a limalha é sólida, né? E o prego é sólido. Então, se o estado físico é o mesmo, é homogêneo. Então, mistura de prego de ferro, lâmina de ferro e a limalha de ferro é sistema homogêneo, apesar dos formatos serem diferentes. Tá certo? Então, quando a substância for pura, você tem que analisar o quê? O estado físico, não é o formato dele. Ok? Beleza? Então, continuando. As misturas também podem formar um sistema homogêneo, um sistema heterogêneo. Pode ser substância, uma mistura de substância simples, pode ser mistura de substância composta, pode ser mistura de substância simples e composta, tanto faz, tá? Vinagre é o ácido acético e água. Você não consegue no vinagre verificar quem é o ácido acético e quem é a água. Então, isso é uma mistura homogênea. O álcool, 70 graus Gay-Lussac. O que isso quer dizer? O álcool, 70. 70% de álcool, 30% de água. Você não consegue ver quem é álcool, quem é água. É uma coisa só. Então, é homogêneo. Gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos, os compostos que só tem carbono e hidrogênio, onde os componentes vai variar de 5 até 10 átomos de carbono. Então, é uma mistura homogênea. Você não consegue verificar o isoctano, o N-heptano, o hexano, você vê uma coisa só. Então, é uma mistura de hidrocarbonetos. É homogêneo. Então, tá aí, ó. Se você olhar aqui, isso é uma substância pura. Tá vendo? Aqui eu tenho simples, substância pura simples, substância pura composta. Então, isso é uma mistura. Tá certo? Se forma uma fase só, aí você tem o quê? Homogêneo, não é? Então, aqui eu tenho a substância pura simples e composta. É uma mistura formada por eles. A substância composta, substância simples. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho uma substância pura composta. Olha, desculpa, eu tenho uma mistura de substância composta. Ó. Essa é composta, ó. Essa vai essa, que já é diferente. Tá vendo? Então, eu tenho aqui substância composta, mistura de substância composta, mistura de substância simples e composta. Aqui eu tenho mistura de substâncias simples e de substâncias compostas. Tá vendo? Tudo é mistura, ok? Beleza. As misturas têm ponto de fusão variável e ponto de ebulição também. Mas nós temos duas situações de misturas especiais, que é a mistura eutética e a mistura zeutônica. Mistura eutética é quando você tem um ponto de fusão constante e um ponto de ebulição variável. Olha esse gráfico aqui, ó. Vendo? Ponto de fusão constante, ponto de ebulição variou. Isso é uma mistura eutética.
O exemplo que todos, a maioria conhece, é solda, usada em oficinas, por exemplo, em eletrônica, né? A solda ela é uma mistura de chumbo e estanho. 37% de chumbo e 63% de estanho, né? O chumbo tem pó de fusão 327 graus e estanho 232 graus. Quando você tem uma mistura eutética, geralmente, o ponto de fusão dela é menor do que o dos seus componentes. Então, o ponto de fusão dessa mistura aqui, ó, 183 graus, menor do que o ponto de fusão do chumbo e do estanho. Então, está aí um exemplo de mistura eutética. Mistura azeotrópica já é o contrário. A mistura azeotrópica, o ponto de fusão varia e a ebulição é constante. Olha lá, ó. Tá vendo? Ponto de fusão variou. Ponto de ebulição constante. Então, eu tenho uma mistura azeotrópica. O exemplo mais comum é o álcool 96 graus Reino-Sacro. O que isso quer dizer? 96% de álcool, certo? E 4% de água. Ok? Você tem aí o álcool com temperatura de ebulição 78 e a água com temperatura de ebulição 100 graus Celsius. Essa mistura aí, ela vai entrar em ebulição numa temperatura de 78,4 graus Celsius. Ou seja, quando chegar à proporção de 96% de álcool e 4% de água, eu não consigo mais separar essa mistura. A gente vai ver que o processo de separação, álcool e água, eu posso separar por destilação fracionada. Ou seja, eu consigo tirar primeiro o álcool e depois tirar a água, desde que não seja uma mistura azeotrópica. Porque se for mistura azeotrópica, chegou a 78,4 graus Celsius, os dois são destilados ao mesmo tempo. Então, não tem como separar, certo? Tá bom? Misturas homogêneas são misturas formadas por uma única fase. Não apresentam superfície de separação. Você olha, seria uma coisa só, né? Por exemplo, o ar atmosférico tem nitrogênio, oxigênio, argônio, CO2, né? Metano. Tem vários gases no ar atmosférico. Mistura de gases é sempre homogênea, tá? O maior constituinte do ar atmosférico é o nitrogênio, 78%. Depois o oxigênio, 21%, e 1% dos outros gases. Então, o mistura de gases é sempre homogêneo. O álcool, 96%, ou seja, 96 graus de densidade, também é homogêneo. Você não consegue visualizar álcool e água. Latão, bronze, amálgama, são exemplos de ligas metálicas. No início da aula, eu falei para vocês, toda liga metálica é um sistema homogêneo. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar limalha de cobre, por exemplo, o latão é o zinco misturado com cobre, não é? Se você pegar, por exemplo, pó de zinco e pó de cobre, misturar, você vê nitidamente a diferença. O zinco é mais prateado, o cobre é avermelhado. Dá para ver a olho nu. Mas se você pegar essa mistura, aquecer, até os dois fundirem, a hora que os dois passarem para o estado líquido, eles misturam por completo. Você para de aquecer, eles voltam para o estado sólido. Ao voltar para o estado sólido, você tem a liga metálica. Aí você não consegue mais visualizar assim que come. Você vê uma coisa só, certo? Então, as ligas metálicas são sempre sistemas homogêneos, certinho? A amálgama é um nome especial dado à liga que tem mercúrio. Toda liga que tem mercúrio é chamada de amálgama. Então, amálgama é o nome
dado as ligas onde um dos componentes é sempre o mercúrio. Então, a amálgama de prata, mercúrio e prata. A amálgama de ouro, mercúrio e ouro. Tá certo? Essa liga, antigamente, ela era usada para obturação de dente, uma amálgama de prata, né? O dentista misturava o mercúrio, que é o metal, o único metal líquido que nós temos, junto com a prata, pó de prata, e misturava bem, aí formava o misto, o mercúrio dissolvia a prata, formava a amálgama de prata, aí ele colocava nas carnes, né? Preparava antes, aí colocava o amálgama, né? Ele solidificava e acabou, certo? Hoje não se usa mais, nós temos hoje os polímeros, né? Que são as resinas que são usadas para é, a estética fica muito melhor, né, nos dentes, ok? Beleza? Então tá aí. Então, todas as vezes que você tiver mistura de gases, é sempre sistema homogêneo. E os sistemas heterogêneos, misturas heterogêneas? Elas são aquelas formadas por mais de uma fase. É todo o sistema onde você consegue visualizar as fases. A olho nu ou não, né? Por exemplo, o granito. Nós vimos no início da aula, granito, mostrei para vocês, a olho nu você consegue diferenciar, né? Na pia, nos balcões, né? No piso de granito, você consegue visualizar, né? O leite eu não consigo visualizar a olho nu, mas no microscópio eu consigo visualizar. A mesma coisa o sangue, também eu consigo visualizar, né? Leite e sangue, eles são colóides, ou seja, são sistemas heterogêneos onde eu não consigo visualizar a olho nu, né, as partículas dispersas, eu vejo uma coisa só, tá? A água e óleo é heterogêneo, água e gasolina é heterogêneo, tá? Beleza? O granito, ele é uma mistura de três, basicamente, de três sólidos. O quartzo, o feldspato e mica. Então, quando você tiver uma mistura, o granito, significa que ele tem basicamente três componentes. O quartzo é um sólido, o feldspato é outro sólido e a mica é outro sólido. Mistura de sólidos é sempre heterogênea, a não ser as ligas metálicas, certo? Tá? Todas as vezes que você tiver misturou cinco sólidos, você tem o quê? Cinco fases, cinco coisas visíveis, tá? Não pode ser ligas metálicas, tá certo? Então, por exemplo, aí eu tenho um sistema heterogêneo, tá vendo? Aqui eu tenho uma mistura de água e gasolina. É uma mistura que apresenta duas fases. Isso aqui é uma fase, isso aqui é outra. Aqui eu tenho uma mistura de água, areia e óleo. São três fases. O sistema heterogêneo. A olho nu você consegue identificar isso, né? Sistema trifásico, que chama de sistema bifásico. Ok? Então, o que é que vem a ser fases? Fases são partes homogêneas de um sistema heterogêneo, né? Então, quando o sistema é bifásico, você está vendo duas fases homogêneas juntas. Trifásico, está vendo três juntas. Certinho? Então, é importante você saber diferenciar isso aí. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho uma mistura formada por granito, água e sal. Quantos componentes eu tenho aí? Granito, água e sal. O granito tem três componentes, não é? O quartzo, o feldspato e mica. São três componentes. Também são três fases, que são três sólidos. A água e o sal também são componentes. Então eu tenho o quê? Quartzo, feldspato, mica, água e sal. Eu tenho cinco componentes, certo? Cinco substâncias. É uma mistura formada por cinco substâncias. Quantas fases? O granito é uma fase, o quartzo, olha, desculpa,
O quartzo é uma fase, o feldspato é outra, a mica é outra. Já o sal e a água é uma fase só. Então, essa mistura que eu falei para vocês, granito, água e sal, tem 5 componentes, mas só tem 4 fases. Ok? Beleza? Ótimo. Espero que vocês tenham entendido esse assunto, né? É um assunto não muito complicado, mas tem alguns detalhes que nós temos que prestar atenção, principalmente no caso quando aparece, por exemplo, granito, quando aparecem as ligas metálicas, né? Então, por exemplo, quando eu pego, misturo zinco e cobre, só misturar zinco e cobre, o sistema é heterogêneo, certo? É um sistema heterogêneo. Duas fases, zinco e cobre. Mas quando você faz esse zinco, esse cobre virar liga, ou seja, você funde, depois solidifica, ele vira uma liga. Aí já passa a ser homogêneo, certo? Toda liga metálica é homogênea, beleza? Gostou dessa aula? Então curte, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de inscrever no canal e ativar as notificações. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.